Só mais uma questão do ENAD 2019 da Engenharia Elétrica, questão número 20. Vamos ver a questão número 20 aqui, né? Questão número 20, uma questão que envolve conceitos de circuitos 1, tá? Então, o que que ele apresenta aqui, ó? O gráfico da corrente, né? Em miliamperes por milissegundo, né? Em um indutor de 10 mil. Então, ele tem aqui 4 afirmações. Vamos analisar as 4 afirmações. Em primeiro lugar, né, para começar, a gente tem que lembrar da relação tensão e corrente no indutor. Como é que é a relação tensão e corrente no indutor? A tensão no indutor é igual, ou ela depende, né, não da corrente, ela depende da variação, da taxa de variação da corrente. Quanto mais alta a taxa de variação da corrente, maior a tensão. E como é que a gente representa a taxa de variação? A derivada, né? Então, a tensão no indutor é proporcional à derivada da corrente em relação ao tempo e o fator de, né, proporcionalidade é a indutância. Então, VL é igual a L DIPT, tá? Então, vamos lá. No intervalo de 2 a 4 milissegundos, a tensão média induzida no indutor é 500 milivolts, né? Então, por exemplo, do tempo 2 milissegundos ao tempo 3, a gente tem uma variação de 50 por segundo. Essa é a nossa taxa de variação. Essa taxa de variação vezes o indutor, né? 50 miliamperes dividido por 1 milissegundo dá 50, né? Vezes 10 mili, que é o valor do indutor, né? Isso daria 500 milivolts. Mas como aqui, ó, no tempo de 3 a 4 milissegundos, eu tenho uma derivada negativa, né? A taxa de variação aqui seria menos 50 do intervalo. Nesse intervalo todo de 2 a 4 milissegundos, eu tenho uma média de zero e não de 500 milivolts. Então, essa primeira afirmação aqui está errada, né? Na segunda, no intervalo de 4 a 6, no intervalo de 4 a 6, a corrente é constante, né? A derivada de uma constante é zero, portanto, a tensão média é zero. Bom, além de ser constante, né, ela é zero também, tá? Mas cuidado, né? Porque eu poderia ter uma corrente constante não nula no indutor, e aí a gente teria também uma tensão zero, tá? Então, essa número 2 aqui está correta. A número 3 no intervalo de 6, entre 6 e 8 milissegundos, que é esse aqui, tá? A tensão média é de 250 milivolts. Então, a gente tem uma variação aqui, ó, de menos 50 por segundo, né? Em 2 segundos, perdão, né? Então, isso daria 25 cada segundo, vezes os 10 milihenries, isso aqui daria menos 250 milivolts, tá? Menos 250 milivolts. Só que aqui tem que ter um cuidado, tá? Eu acho que isso aqui poderia ser contestado, porque por esse cálculo a gente chegaria à conclusão que a afirmação número 3 estaria errada, né? Só que ele não apresentou aqui a relação entre a polaridade da tensão e a corrente no indutor. A gente não sabe se ele considerou aqui a corrente entrando pelo positivo da queda de tensão ou saindo, né? Então, a gente, né, teria, pelo nosso cálculo aqui, menos 250 milivolts, mas a gente não tem certeza se essa polaridade considerada está de acordo com o terminal por onde entra a corrente ou por onde sai a corrente, né? Tá? Então, aqui fica uma dúvida. E a afirmativa número 4, no intervalo de 10 a 14 milissegundos, o que a gente tem? Uma variação de 100 miliamperes em 4 milissegundos, isso dá 25 por segundo, vezes os 25 ampere por segundo, né? Vezes os 10 milihenries, daria 250 milivolts. Então, aqui é a mesma dúvida, né? Aqui tem menos 250. Nosso cálculo dá 250, mas não sabemos a polaridade. O fato é que fica coerente, né? Se tiver invertido,
Aqui poderia ser na 3 menos 250 e aqui mais 250, tá? Então, o que que a gente teria aqui? A alternativa, a afirmação número 2 é correta, então onde é que a gente tem a 2 correta? Na C e na E, tá? Na C, ele diz que a 3 é correta. E na E também. Então, ele está considerando a 3 correta. Se a 3 está correta, a número 4 também vai ser correta, certo? Então, a opção correta aqui é a letra E. 2, 3 e 4 corretas. Vamos dar uma olhadinha no gabarito. É a questão número 20, né? Questão número 20, letra E, tá? Correto. Onde é que a gente encontra esse assunto? No nosso livro, não é o de sinais e sistemas, no nosso livro do sádico, né, de circuitos elétricos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na parte básica de indutores e capacitores, né? Vamos ver onde é que a gente tem isso. Circuito CA, capacitores e indutores, página 190. 190. 140, por aqui mais ou menos, né? Capacitores e indutores. Então, os capacitores. Como é que é a relação tensão e corrente no capacitor? A corrente no capacitor é proporcional à derivada, variação da tensão em relação ao tempo, né? Então, a corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. E no indutor, já está o nosso indutor, para baixo. Está aqui o indutor. No indutor, a tensão é proporcional à variação de corrente em relação ao tempo, né? Então, a tensão no indutor é a indutância L vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Tá, pessoal? Questão relativamente simples, conceitos básicos, mas tem que fazer com atenção. Certo? Bom, Enadia, aí para vocês. Abraço.